Olá, gente querida, paz do Senhor Jesus para você. Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que o Senhor preencha todos os espaços da sua vida. Se você abriu esse vídeo, me deu o prazer de abrir esse vídeo para assistir essa mensagem. Muito obrigado. Seja bem-vindo a esta mensagem. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu peço que, se você ainda não foi inscrito e está assistindo essa pregação, inscreva-se em nosso canal e ajude o nosso projeto a crescer para evangelizar muitas pessoas. Não esqueça de deixar o seu joinha, escreva nos comentários também o que você achou dessa mensagem e compartilhe com as pessoas que você quer abençoar também. O título da mensagem de hoje é Uma Escola na Casa de Pedro. Vamos à mensagem? Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Eu não quero enfatizar nessa mensagem especificamente a cura da sogra de Pedro. Eu quero falar da escola em que a casa de Pedro se tornou, com pelo menos 3 professores. Jesus, o primeiro professor, o mestre dos mestres, o mestre por excelência. Em seguida, os discípulos que, na condição de aprendizes, já conseguiam ensinar alguma coisa. E em terceiro lugar, a terceira professora, a sogra de Pedro. Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, ensinando, cumprindo o seu ministério, mas de lá ele sai até a casa de Pedro e André, que eram irmãos, e encontrou a sogra de Pedro doente, aliás, muito doente, com febre, acamada. Aí, o que eu percebo é que Jesus levanta-se da sinagoga para socorrer uma mulher que estava deitada, acamada. Jesus fica de pé para socorrer quem estava deitada. E Jesus, diz o texto, entra na casa de Simão. Essa palavra me chama muita atenção porque todas as vezes nos evangelhos em que Jesus entra na casa de alguém, algo diferente acontece, o ambiente não é mais o mesmo, as pessoas não são mais as mesmas. Lucas capítulo 5, Jesus convoca Mateus para ser o seu seguidor e diz a Bíblia que Mateus, deixando tudo para trás, tomou uma atitude corajosa e seguiu a Jesus. E naquele mesmo dia, Mateus convida Jesus para entrar na sua casa. Mateus fez uma festa para receber a Jesus, e foi na casa de Mateus que Jesus disse: eu não vim para os que estão com saúde, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que precisam de justiça. Lucas capítulo 10, Jesus entra na casa de Marta e Maria, lá em Betânia, e foi na casa de Marta e Maria que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Marta está preocupada com as coisas desta vida, Marta está preocupada com os afazeres da sua casa, mas Maria escolheu a melhor parte, que foi me ouvir. Lucas capítulo 14, Jesus entra na casa de um fariseu, e quando Jesus entra na casa daquele homem, ele cura um outro homem que a Bíblia chama de hidrópico, um homem inchado, um homem que não tinha saúde. Lucas capítulo 19, Jesus passava por Jericó, e lá estava um homem baixinho, um publicano, um coletor de impostos, que subiu em uma árvore para ver Jesus, e Jesus chama Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Foi lá que ele disse: houve salvação nesta casa. A salvação chegou nesta casa porque este também é um filho de Abraão. Perceba que todas as vezes que Jesus entrava na casa de alguém, a palavra era pregada, o milagre acontecia, a salvação acontecia, o evangelho era exposto. Eu quero falar com você que de repente ainda não abriu as portas do seu coração para Jesus. Eu não estou falando de Jesus entrar na sua casa para passar uma noite. Eu não estou falando de Jesus fazer uma visita na sua casa. Eu também não estou falando da sua casa construída de tijolos. Eu estou falando da casa que é a sua vida. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus, templos do Espírito Santo. E quando eu digo que Jesus não é para fazer visita na sua casa, eu estou referindo a você que recebeu o milagre da parte de Deus. Jesus te visitou com uma cura, Jesus te visitou com uma porta aberta, Jesus te visitou com um milagre, ou de repente um livramento. Jesus te
visitou na hora do acidente, preservando a sua vida. Mas você não deu bola para Jesus, passou o momento da bênção, passou o momento do milagre, você esqueceu, de repente fez até uma promessa, você não deu bola, você deixou Jesus apenas te visitar com uma cura, com um milagre, com uma bênção e não convidou ele para entrar na sua casa e não ser agora um visitante, mas passar a ser um morador da sua casa. Você precisa abrir a porta do seu coração para permitir Jesus entrar na sua casa e fazer morada. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, Ele e o Pai batem na porta do seu coração. Se você abrir a porta, Ele entrará junto com o Pai e fará em você morada. Jesus quer morar em você. Ele não quer apenas visitar a sua vida com uma bênção. A visita não é diária. Acontece hoje e daqui a algum tempo voltará a acontecer. Já a habitação é permanente. Quando você abrir a porta do seu coração para deixar Jesus entrar, Ele irá dominar todos os espaços da sua vida. Mas para Jesus entrar, primeiro Ele limpa essa casa. E o seu coração sem Jesus está completamente cheio de tanta coisa que não é legal. Jesus disse que é do coração do homem que saem os homicídios, que saem os maus pensamentos, que saem as coisas feias que o homem é capaz de cometer. E quando Jesus habita na sua casa, Ele primeiramente limpa tudo aquilo que está sujo. Ele perfuma a sua casa, Ele traz brilho à sua casa, Ele refrigera a sua casa espiritual, Ele adorna, Ele enfeita a sua casa, porque Ele entra para limpar e depois que Ele limpa, Ele mora. Ele dá um novo sentido à sua casa espiritual que agora estava vazia, a sua vida que agora estava vazia tem sentido, porque Jesus entrou. Sabe por que muitas pessoas estão vazias, mesmo cheias de pecado, se sentem vazias, mesmo cheias de tantas coisas para escolher, tantos pecados para escolher, ainda assim a pessoa se sente vazia, porque o pecado não traz realização, porque Jesus não habita na vida dessas pessoas. Deixe Ele entrar na sua vida e você verá que vai acontecer aquilo que aconteceu na casa de Mateus, vai ter festa. Deixe Ele entrar na tua vida que vai acontecer igual aconteceu na casa de Marta, vai ter palavra explicada e revelada. Deixa Ele entrar na tua vida e vai acontecer igual na casa do fariseu, a cura da tua alma vai acontecer. Teu coração está ferido, deixa Jesus entrar nesse coração, que Ele vai não somente limpar, mas Ele vai curar as feridas do seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida e vai acontecer com ela o que aconteceu na casa de Zaqueu. Houve hoje salvação nesta casa. Apenas experimente e você nunca mais vai querer que Jesus saia de você. Você vai dizer, como disse os discípulos que estavam no caminho de Emaús: Senhor, fica conosco, já se faz tarde, não se vai da minha casa, fica conosco. O segundo professor são os discípulos. Diz o texto que após Jesus entrar na casa de Simão, na casa de Pedro e André, os discípulos rogaram-lhe. Rogar não é apenas fazer um pedido. Rogar é pedir insistentemente. Aqui está a primeira lição que aprendemos com o segundo professor, os discípulos. Eles nos ensinam que você não deve apenas pedir esporadicamente. Peça para Jesus insistentemente aquilo que deseja o teu coração. Peça primeiro para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Há pessoas que deixam de receber a bênção de Deus por falta de insistência. Ora, se você não insiste naquilo que você tanto quer, isso quer dizer que aquilo que você quer não é importante. Porque se fosse mesmo muito importante, você não desistiria. E quando você pede insistentemente para Deus alguma coisa, você está enviando uma mensagem para Ele. Você está dizendo: Senhor, eu estou pedindo tanto porque eu preciso tanto disso, porque isso aqui tem muito valor. Mas se você desiste de pedir insistentemente e pede uma vez na vida, outra na morte, você está dizendo para Deus: isso aí não é muito importante para mim. Mas os discípulos nos ensinam que aquilo que você pede com insistência, pedindo da maneira certa e respeitosa ao nosso Pai, Ele concederá de acordo com a sua vontade. Uma outra lição que nós aprendemos nessa escola, que é a casa de Simão, é que os discípulos não pediram para eles, os discípulos pediram para ela, os discípulos intercederam. O ministério da intercessão
E o ministério da intercessão, eu digo para você sem nenhuma dúvida, é um dos ministérios mais lindos que nós encontramos na Bíblia. É um dos ministérios mais lindos que a igreja consegue desenvolver. Mas o que é intercessão? O ministério da intercessão é quando você deixa de pedir para você e pede para outra pessoa. É quando você entra na sala do trono de Deus. Veja bem, Jesus nos concedeu um privilégio de entrar na sala do trono do Rei. Aí você entra na sala do trono do Rei, mediante o sacrifício de Jesus, e quando chega lá, você deixa de pedir alguma coisa para você e pede alguma coisa para outra pessoa que você ama ou que de repente feriu você. Esse é o ministério da intercessão. Não precisa de holofotes para ele acontecer. É um ministério que não precisa de microfone, que não precisa de púlpito, que não precisa de visibilidade, porque lá de dentro do teu quarto, quando você se dobra, entra na sala do trono de Deus e começa a pedir por uma outra pessoa, você está demonstrando para Deus algumas coisas. Primeiro, você está demonstrando o amor revelado em oração. É isso mesmo. Quando você ora, você está dizendo: eu amo tanto essa pessoa que eu vou deixar de pedir para mim e vou pedir para essa pessoa. Esse é o ministério da intercessão. É você demonstrando o amor por meio das orações. Há pessoas que demonstram o amor por meio de um abraço. Há pessoas que demonstram o amor por meio de um prato de comida. Há pessoas que demonstram o amor por meio de uma linda declaração. Mas há aqueles que demonstram o amor por meio da oração. Eu tenho uma coisa muito importante para falar a você que de repente sofre e quer se livrar do egoísmo. Você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que só pensa em você e quer vencer o egoísmo. Eu vou te dar a dica: começa a interceder por alguém, porque quando você intercede por alguém, você dá um choque no seu egoísmo, você pisa o seu egoísmo. Sabe por quê? Quando você intercede por alguém, você deixa de pensar em você e passa a pensar numa outra pessoa. Quando você vai à presença de Deus e intercede por alguém, você esquece os seus problemas para lembrar dos problemas de uma outra pessoa. Você deixa de falar mal dos problemas de alguém para uma outra pessoa e passa a falar aqueles problemas para Deus, pedindo a solução. Quando você intercede, você pisa o seu egoísmo. É você entrando na sala do trono de Deus, não para relatar os teus problemas, mas para relatar os problemas de uma outra pessoa, que às vezes não é a pessoa que gosta de você, que às vezes é o teu inimigo. Intercessão não é só quando você ora por quem gosta de você. Intercessão é quando você ora pela pessoa que quer a tua cabeça. Esse é o ministério da intercessão. É o amor demonstrado por meio das palavras que sobem até a presença de Deus. Pois se você é essa pessoa egoísta, que só pensa em você, egocêntrica, mas essa palavra está te tocando e você quer mudar de vida, eu te aconselho: mergulhe no ministério da intercessão e passe a orar por outra pessoa. Esqueça um pouco de você, esqueça um pouco dos teus problemas, comece a pensar no problema do outro. A intercessão é você exercitar a empatia, é você se colocar no lugar do outro e tentar fazer alguma coisa por outro. Querido, de repente você quer ajudar alguém, mas não pode. Você quer ajudar alguém, mas não tem dinheiro para ajudar, não tem comida para ajudar, não sabe falar direito para ajudar. Eu quero dizer para você, se você quer ajudar alguém e não pode, a tua oração pode muito mais do que as tuas palavras. A tua oração pode muito mais do que um prato de comida, porque o prato de comida vai para a boca de quem está necessitado, mas a tua oração vai para o ouvido daquele que pode fazer todas as coisas. Eu quero falar também com você que talvez não consegue amar alguém, você que não consegue perdoar alguém, você quer se libertar desse sentimento. Você sabe qual é o remédio para tudo isso? Intercessão. Comece a interceder pela pessoa que te magoou. Comece a interceder pela pessoa que te pisou, que te difamou, que te feriu, que te traiu, que foi infiel. Interceda por essa pessoa, porque quando você começar a interceder, Deus vai começar a mover o teu coração. E quando você pensar que não, você vai passar a amar aquela pessoa que te feriu. Intercessão não é só orar por quem você gosta. Intercessão é você orar por quem te odeia. É você orar por quem quer a tua cabeça no prato. Isso é intercessão. E se você começar a interceder, Deus vai mover não apenas o coração da pessoa pela qual está orando. Deus vai mover primeiro o teu coração. É isso mesmo.
Quando você ora por alguém, Deus não trata logo da pessoa pela qual você está orando. Deus primeiro trata com você, mesmo você não pensando em si mesmo na hora da intercessão, mas quando você intercede, Deus começa a mexer no teu próprio coração, Deus começa a te ensinar a amar mais, Deus começa a curar feridas que estão abertas. Interceda. Ore por quem te odeia. Eu tenho certeza que Deus vai te ensinar a amar aquele que te odeia. Eu tenho mais alguma coisa para falar sobre isso. É que a intercessão atrai novos intercessores. Sabe o que eu quero dizer para você? É que enquanto você ora por alguém, Deus levanta alguém para orar por você. Enquanto você se dobra para interceder pela vida de alguém, Deus levanta alguém para interceder pela sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem levantado pessoas para orar pela sua vida que você nem imagina, pessoas que você nem conhece, pessoas que você nem sabe quem é, pessoas que talvez você acha que não gosta de você, mas são pessoas que Deus tem levantado para orar por você, porque enquanto você ora por alguém, alguém está se derramando no silêncio aos pés de Deus para apresentar os teus problemas diante dele. A intercessão tem isso, a intercessão cria novos intercessores. Você quer atrair intercessores para você? Só tem 3 maneiras. A primeira maneira é a pior que tem, é você se tornando uma pessoa ruim, porque quando você se torna uma pessoa ruim, alguém ora para Deus ter misericórdia de você, mas esse é o pior de todos os meios. Existe uma segunda maneira para você atrair intercessores para a sua vida, e esta maneira é excelente. Sabe qual é? É quando você começa a produzir frutos para o reino de Deus, é quando você começa a desenvolver o fruto do Espírito Santo, é quando você começa a produzir, a servir. Sabe por quê? A igreja que olha o teu serviço, as pessoas que olham os teus frutos, eles não vão apenas torcer por você, eles vão orar por você para que Deus te ajude e você frutifique mais, e você produza mais, e você seja mais abençoado. Então, querido, se você está produzindo para o reino de Deus, tem alguém orando por você, para você produzir mais, para você crescer mais. Essa é a segunda maneira de atrair intercessores. Quer saber agora a terceira maneira para você atrair intercessores? É a que eu já falei anteriormente: interceda. Porque enquanto você intercede, alguém entra na sala do trono de Deus para orar por você. E eu asseguro para você, tem bênçãos que Deus vai te dar, que necessariamente não serão fruto das tuas orações, mas serão frutos da intercessão de outras pessoas. Eu sou fruto da intercessão de muitas pessoas pela minha vida. Creia que Deus também pode fazer o mesmo. E quer saber como é que Deus vai fazer? É você intercedendo por alguém. Pois interceda. Se você não desenvolve o ministério da intercessão, interceda e aprenda com os discípulos na escola da casa de Pedro. E aqui nós voltamos novamente para aprender com o Mestre Jesus. Ele nos ensina mais uma lição. Na casa de Pedro, na escola que se tornou a casa de Pedro, uma outra lição que aprendemos é com Jesus. Quando ele atende ao pedido dos discípulos, à intercessão dos discípulos, Jesus se move também com as nossas orações. Jesus, ele age também a partir das nossas orações, e a ação de Jesus me chama a atenção, porque ele estava sentado na sinagoga, levantou-se, mas se inclina agora para ficar na mesma altura da sogra de Pedro. Jesus se abaixa para falar com ela. Sabe o que eu vejo nisso? Empatia. É Jesus se inclinando para se identificar com as nossas misérias. É Jesus se inclinando para se identificar com as nossas doenças. Salmos 40 e versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É Jesus se inclinando para atender ao pedido de quem chama. Ele só se inclina porque ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. É preciso reconhecer isso. Nós estamos aqui embaixo e ele está aqui em cima. Então ele se abaixa para ouvir a nossa voz. Sabe quando um pai ele se inclina, ele se abaixa para ouvir um filho? Sabe quando um pai ele se ajoelha para ficar na mesma altura do filho para falar com ele e ouvi-lo? É assim que Jesus faz. E sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus diz que Jesus inclinou-se para ela, repreendeu a febre e ela se levantou.
Jesus se abaixa para você se levantar. Um dia Jesus veio à terra, se abaixou, se reduziu à qualidade de homem como nós. Ele sentiu as nossas dores, ele viveu os nossos dilemas, ele carregou nos ombros os nossos problemas e os nossos pecados. Disse o escritor que o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Em outras palavras, Jesus se humilhou na condição de servo, na condição de ser humano, para que eu e você assumíssemos a posição privilegiada de filho de Deus, um privilégio que Ele concedeu por meio do seu sacrifício. Jesus se inclinou para te levantar. Jesus, quando estava morrendo, diz a Bíblia que Ele inclinou a cabeça e morreu. Jesus morreu de cabeça baixa para você viver de cabeça erguida. Pare de olhar só para baixo, deixe de andar cabisbaixo, sem sentido, sem direção. Olhe para cima. A tua solução não vem de baixo, a tua solução não vai sair da terra, a tua solução vem do alto. É de lá que vem a resposta, é de lá que virá o nosso Senhor para nos levar eternamente e estarmos com Ele. Na escola da casa de Simão tinha uma professora, e essa professora era a sua própria sogra. Por que eu digo que ela era uma professora? Porque ela nos dá uma lição espetacular que nós precisamos levar para toda a vida. Diz o texto que ela se levantou imediatamente e servia a Jesus e aos discípulos. Eu acho isso muito lindo, porque aquela mulher estava deitada, diz o texto, ela estava acamada, ela deixou de fazer as coisas de casa, deixou de varrer casa, deixou de lavar a louça, deixou de preparar a comida, porque estava acamada, parou de fazer todos os serviços de sua casa. Mas na primeira oportunidade que ela tem de ficar curada e ficar de pé, a primeira coisa que ela faz é servir Jesus e aos discípulos. Eu vejo nessa atitude que aquela mulher estabelece uma ordem de prioridade. Primeiro Jesus, depois eu. Ela estava acamada, deixou de fazer tudo o que tinha de fazer em casa. Ela poderia, na primeira oportunidade de ficar de pé, ir lavar a louça, varrer a casa, cuidar do ambiente. Aliás, as atividades estavam todas atrasadas, mas ela entendeu que era melhor servir a Jesus do que servir aos seus próprios interesses. Aquela mulher deixou seus interesses em segundo plano para atender aos interesses de Jesus. Isso é que é renúncia, isso é que é entender que eu e você não somos chamados para ser estrelas, nós não somos chamados para sermos servidos, nós não somos chamados para atender os nossos próprios interesses, nós somos chamados para atender aos interesses e à vontade daquele que nos chamou. Eu não sei o que tem atrapalhado você de servir a Deus. Talvez você tenha estabelecido uma ordem de prioridade contrária a essa. Talvez primeiro você, depois Deus. Talvez primeiro você, segundo você, e Deus nem se fala mais. Eu não sei como é que Deus está na ordem de prioridade da sua vida, mas priorize a Deus em nome de Jesus. Eu te peço, pelo amor de Deus, priorize a Jesus, busque servir a Jesus. Nós somos chamados para servir, e Jesus disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que é humilde, que humilha-se, que se abaixa para servir alguém. Nós somos servos que se servem e somos servos que servem a um Senhor. A sogra de Pedro nos ensina que precisamos nos levantar para servir. Há pessoas que se levantam para destruir a vida do outro, há pessoas que se levantam para colocar tropeço na vida do outro, mas essa lição nos ensina que precisamos nos levantar e servir alguém. Alguém está precisando ser servido por você. De repente você tem um fruto do qual você não se serve. Dê para alguém, alguém precisa do teu fruto. Nem todos os frutos que você produz no reino de Deus é para você mesmo consumir, mas é para servir alguém com os talentos que Deus te deu. Aquela mulher se levantou e serviu, mas há aqueles que, como Jonas, se levantam sim, mas se levantam para fugir, para correr de uma responsabilidade. Há aqueles que são como Davi, se levantam sim, mas se levantam para pecar. Davi estava deitado quando viu uma mulher tomando banho
ele se levantou, mas foi para planejar uma ação maligna. Aqueles que se levantam como Saul, se levantam sim, mas se levantam para perseguir o inocente. Assim foi Saul perseguindo Davi. Porém, é interessante que há pessoas que não se levantam só. Assim como Saul organizou um exército para perseguir uma pessoa, tem gente que se levanta e não se levanta só. Levanta-se várias pessoas juntas, convoca várias pessoas com ele para perseguir, para destruir. Mas há aqueles que se levantam como a sogra de Pedro, que se levantam para servir. Há aqueles que se levantam como Pedro, que se levantam para pregar na casa de Cornélio. Há aqueles que se levantam como Josué, levantam-se de madrugada para atravessar o Jordão. Há aqueles que se levantam como o profeta Ezequiel, que convoca uma multidão, se levanta e vai ao templo adorar. E há aqueles que se levantam como Jeremias, que se levantam para descer a casa do oleiro. Há aqueles que se levantam para cair, como foi o caso de Davi em relação a Batseba. Mas há aqueles que se levantam como Jeremias, levantam-se para descer aos pés do Senhor, levantam-se para ser moldados. Não queira você ser aquele que se levanta para cair, queira ser aquele que se levanta para se abaixar e servir ao Senhor e servir alguém. Quem não desce à casa do oleiro também não sobe no dia do arrebatamento, porque para subir primeiro tem que descer e descer aos pés de Jesus e reconhecer que Ele é Rei e Senhor de todas as coisas. Você está caído no chão nesse momento? Eu quero falar com você que está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus está entrando na tua vida agora para te levantar. O mesmo Jesus que entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele, levantou ela da cama, Ele quer levantar você do chão agora. Ele quer te dar uma nova vida e fazer você ser um servo, alguém que serve a Deus e alguém que serve aos seus próprios irmãos. Levante-se agora e venha aos pés de Jesus, levante-se para descer aos pés de Jesus e depois que você descer aos pés de Jesus, levante-se dos pés de Jesus para servir a quem precisa ser servido. Se essa mensagem falou com você, eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que nesse momento ouve essa mensagem e que de repente sentiu o seu coração comovido e movido para te servir. Essa pessoa cuja casa não está sendo habitada pelo Senhor, está sendo habitada por tantos pensamentos ruins, pensamentos de revolta, de ódio, mas nesse momento, Senhor, entra na casa dessa pessoa, continua batendo nessa casa, amolece esse coração, limpa, Senhor, a essa pessoa que nesse momento está permitindo o Espírito Santo entrar, vai limpando e removendo as impurezas, curando as feridas, adornando, perfumando esta casa, para que nesta casa o Senhor seja não um hóspede, mas que seja um morador, um rei e um senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Se você confessou a Jesus como seu Salvador neste momento, procure uma igreja genuinamente bíblica para você se congregar, porque assim você estará em comunhão com outros irmãos que estão caminhando junto com você e que vão te ajudar nessa caminhada. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém para ser edificado também. Evangelize comigo e abençoe alguém com esta mensagem. Nosso compromisso está marcado para a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas nós nos encontramos aqui no meu canal no YouTube. E me siga no Instagram também, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida.